Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos no programa falando de Jesus para podermos conversar um pouco mais sobre o nosso Deus. E nesse momento eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Filipenses, no capítulo 2. Hoje nós vamos estudar um pouquinho de Filipenses em cima dos versículos de 1 a 11. Então, eu gostaria que você abrisse, porque, como eu já disse de outras vezes que eu estive aqui, é sempre bom nós conferirmos e irmos à Bíblia, saber se realmente o que está sendo dito é baseado na palavra de Deus. Filipenses 2, nós vamos ler dos versos do 1 a 11. Antes, então, de fazermos a leitura, eu convido a todos que fechem seus olhos e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de falar contigo. Agradecemos porque, de muitas formas, o Senhor tem falado conosco. Pedimos que o que aqui for estudado possa entrar em nossos corações e faça em nós uma transformação. Te pedimos isso por Jesus. Amém. Então vamos ler o que está em Filipenses 2, dos versos 1 a 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus e lhe deu todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Bem, o que nós lemos aqui? Nós lemos a respeito de alguém que, mesmo sendo muito poderoso, alguém que fazia milagres, curava as pessoas, alguém que pregava de uma forma magnífica, não houve nenhum pregador maior, melhor que Jesus Cristo. Nós lemos a respeito de alguém que era bondoso, carinhoso, era solícito com as pessoas, atendia aquilo que elas tinham necessidade. E mesmo tendo todas essas qualidades, essas características, essa pessoa não usava disso para se vangloriar. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Ele tinha todas as condições para ser superior, para se achar, para se sentir superior às pessoas. E ele não fazia isso. E nós, muitas vezes, não agimos dessa maneira. Outras vezes que eu estive aqui no programa, eu fiz questão de dizer que nós precisamos viver uma vida conforme a vontade de Deus. E Jesus, ele nos deixou muitos exemplos. Nós falamos aqui de exemplos de como ser bons pais, seguindo aquilo que Jesus nos deixou como orientação. Nós falamos também de como devemos viver neste mundo, buscando o reino dos céus, segundo as orientações que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou, segundo a maneira como ele viveu. E aqui, muitas vezes, nós vivemos de uma forma totalmente diferente da maneira como Jesus vivia. A
A sociedade que nós vivemos, a sociedade moderna, muitas vezes, ela empurra as pessoas em direção ao egoísmo. Ela empurra as pessoas em direção à glorificação do eu. O que significa isso? Eu faço, eu posso, eu mando, eu consegui um emprego, eu passei na faculdade, eu sou rico, eu e eu. E não é essa a orientação que nós temos na vida. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho e eu faço mediante as bênçãos que Deus me dá. Tudo provém dele. E eu gosto de frisar isso porque muitas vezes nós nos sentimos autossuficientes e nós não somos. Coitados de nós, se Deus nos tirasse uma coisa que nós consideramos tão simples, que é o respirar. Muitas vezes nós não agradecemos a Deus pelo ar que nós respiramos. A vida que nós temos é graças a isso. Só quem já sentiu falta de ar, uma falta de ar muito grande, tem noção de como o ar é importante. E nós achamos que isso é nosso, que nós temos isso como natural e não é. Isso é dom de Deus, é dádiva dele. Muitas vezes a sociedade nos empurra o orgulho, a vaidade. Nós somos muito inteligentes. Como seres humanos, Deus nos dotou de inteligência, mas Ele nos deu a inteligência. Então nós devemos a inteligência que temos a Deus. Poucas pessoas estão dispostas a abrir mão dos próprios interesses em favor dos outros. Nós primeiro queremos resolver os nossos problemas. Nós primeiro queremos achar solução para as nossas coisas, dar resposta àquilo que nós achamos que é nossa necessidade e depois colocamos então os interesses dos outros. Infelizmente, nós vivemos em um mundo onde as mães abandonam seus filhos em prol de uma carreira. As mães abandonam seus filhos até mesmo por diversão, porque querem curtir a vida, porque são jovens demais, porque não querem se sentir amarradas e presas por causa de um filho. Essa é a sociedade em que nós vivemos. Muitas vezes os pais abandonam as famílias em busca de prazer e realização que eles acham que jamais terão junto à sua família. Então, dessa forma, nós podemos perceber que as pessoas, elas não estão vivendo em prol do próximo. Elas estão vivendo em busca de satisfazer as suas próprias necessidades, em busca de resolver o seu eu. Primeiro eu e depois, talvez, os outros. Muitas vezes as pessoas doentes, as pessoas idosas acabam sendo esquecidas e abandonadas em instituições porque as famílias não querem se sacrificar para tomar conta deles. Nossos pais, muitas vezes, idosos, terminam seus dias em asilos porque nós não queremos despender do nosso tempo, já é tão sagrado, é curto, eu tenho pouco tempo para resolver isso, e tem as instituições, então eu vou deixar os meus pais lá. Isso é uma desculpa, porque nós queremos primeiro satisfazer o nosso eu. Milhares de crianças não chegam mesmo a nascer, porque as suas mães não querem perder a sua juventude, muitas vezes não querem abandonar suas carreiras, ou o cúmulo da estética que nós vivemos hoje, não querem deformar o seu corpo, não querem enfrentar mudanças que o corpo de uma mulher enfrenta naturalmente quando engravida, para gerar um filho, para ter um filho. Por isso elas decidem